pessoal, sejam muito bem-vindos ao AGCast, o videocast da AGCOM. Eu sou Ana Faita, estudante de jornalismo e host do seu episódio de hoje. E hoje a gente vai conhecer outras pessoas também da AGCOM, meio um crossover de produtos aqui da AGCOM. Para quem não conhece, hoje a gente recebe o Marco Febrini e a Ingrid Alves, que fazem parte do nosso projeto Histórias no Café da Manhã. É um prazer receber vocês, gente. Oi, gente, tudo bem? Muito prazer, eu sou a Ingrid. Muito obrigada pelo convite. O História no Café da Manhã é um projeto muito especial, tanto para mim quanto para o Marco e para a AGCOM em si. Então, a gente fica muito feliz por poder falar um pouquinho desse projeto. Oi, eu sou o Marco Febrini, obrigado pelo convite, pela oportunidade. Primeira vez aqui estando no... Papel de entrevistado, né? E no nosso parceiro de YouTube. Exato. E deixa eu apresentar um pouco o Marco e a Ingrid para vocês conhecerem. O Marco, ele é estudante de jornalismo, está no último semestre já, um dos cofundadores do História no Café da Manhã e idealizador também de um documentário que ele está fazendo, que é Mulheres que Têm Medo de Dirigir. E o Marco também já trabalha há mais de 15 anos no universo dos podcasts. Então, a gente vai trabalhar muito sobre podcast no episódio de hoje. E também a gente tem a Ingrid, que é estudante de Relações Públicas, também está finalizando o curso esse ano, faz parte do Histórias do Café da Manhã e também atua na área de marketing de influência no grupo Omnicron, atendendo a Ketchum e a Crew, certo? Certo. E, meninos, me contem, como surgiu o Café da Manhã? Bom, o História no Café da Manhã, ele surgiu de um comentário que eu pesquei e deixei guardado na minha cabeça durante muito tempo, que foi um semestre de AGCOM, o meu primeiro semestre de AGCOM, que um professor comentou que, com alguém assim, nossa, nós temos um problema aqui para lidar com o que eles chamavam de efemérides, que eram esses dias comemorativos. Eles queriam colocar na AGCOM esses dias comemorativos, e naquela época era só uma postagem no Instagram. Era só uma imagem, sei lá, hoje é o dia do professor. Você sabia que hoje é o dia do professor? Uma pergunta, ou às vezes só falando, hoje é o dia do professor, esse profissional assim assado que constrói a sociedade, não sei o quê. Era só isso. E aí eu ouvi isso e fiquei na cabeça. E naquele semestre eu fiquei no YouTube fazendo vídeos, apresentando os locais da faculdade, que não tem nada a ver com o que... Inclusive, eu estava com você nessa. Exatamente. Apresentamos todos os lugares, laboratório, biblioteca, sala de games, tem tudo aí no YouTube. Quem está nos vendo pode procurar. Sim. É muito legal, cara. E aí ficou na minha cabeça. Aí, quando passou esse semestre, a professora falou assim, eu preciso de projetos. Ela meio que abriu, assim, pra gente trazer projetos. Aí eu falei, agora, eu vou idealizar um podcast que vai ser lançado de manhã, chamado História no Café da Manhã, que vai trazer a história por trás das efemérides. Então, a gente vai trazer o dia comemorativo e vai trazer histórias relacionadas a isso. E não apenas isso, eu quero também resgatar mulheres da história, porque as mulheres são meio deixadas de lado, assim, na história, etc., por N motivos, todo mundo conhece a sociedade, né? A sociedade não começou ontem. Então, a ideia principal foi essa, trazer um projeto que trabalhasse essas efemérides, que era um negócio que eles já estavam querendo aqui na faculdade, né? E também dessa importância para as mulheres, trazendo uma história interessante, uma narrativa envolvente e propondo o quê? Um descanso de tela. Porque a História no Café da Manhã ele é só uma imagem e o que importa é o som. Tanto que a gente trabalha muito o som na edição e depois a gente fala disso e tal. Mas essa foi a proposta inicial, assim. E eu precisava de duas vozes, uma masculina e uma feminina, para poder quebrar um pouco do ritmo, né? E aí que eu pensei na Ingrid, porque a Ingrid sempre teve uma pronúncia muito boa das palavras. Então eu falei, cara, vou trazer a Ingrid e ela vai mandar bem aqui. E deu certo. Na verdade, quando o Marco me convidou, foi o meu primeiro semestre na AGCOM, então eu não conhecia o formato que vocês trabalhavam e etc. E foi uma surpresa, porque a gente já trabalhou muito junto e eu não tinha essa mesma visão que ele tinha de mim. Então, no primeiro momento, eu fiquei muito nervosa, né? A gente demorava quase 1 hora para gravar um episódio, que hoje a gente leva 10 minutos para gravar. Olha só! Todo esse percurso de áudio, né? Porque tem muita questão de entonação da voz, de pronúncia, de leitura, que com o nervosismo e a falta de experiência eu realmente não tinha a mínima noção. Então, a gente começou aqui na biblioteca, né, da faculdade, tem algumas salas para alugar, e como a disputa pelo local correto, né, que é o que a gente grava hoje para gravar áudio dentro da faculdade, era muito grande, a gente decidiu gravar dentro da biblioteca, mas com os equipamentos que a gente tinha e foi dando muito certo, né? Então, a gente aproveitou dos espaços dentro da faculdade
para conseguir produzir esse conteúdo, e foi aprendendo aí, né? Eu fui aprendendo muito com o Marco nessa trajetória, e hoje a gente já está na 3ª temporada de História no Café da Manhã, que a gente não imaginava nem que ia sair a primeira, mas a gente conseguiu trazer e resgatar muitas histórias, enfim, desses dias comemorativos, mas também, como ele falou, trazendo essa protagonização das mulheres, não só através da minha voz, mas através das histórias em si. Mas eu vou te pedir uma coisa pra você vir um pouquinho mais pra cá, porque eu tô olhando dali e você tá muito de costas pra câmera, sabe? Assim, né? Isso, obrigada. Gabriel, depois você corta, tá? E pra vocês, quais foram os principais desafios do projeto? Olha, como eu falei, eu acho que o meu principal desafio, particularmente, foi realmente aprender a gravar um podcast, né? Porque eu nunca tinha tido essa experiência. A gente fez em conjunto um podcast para um trabalho da faculdade, mas eu não fiz a parte da gravação. Então, realmente foi um desafio entender como que eu ia entonar as palavras, pronunciar, dar voz a essas histórias de uma maneira mais correta, mais emocionante, enfim. E também acho que os desafios comuns da gente fazer a divulgação, alcançar mais pessoas, criar uma comunidade, que a gente conseguiu criar essa comunidade com, enfim, o passar do tempo, tanto que quem escuta o podcast desde a primeira temporada também escuta hoje. Legal. É uma comunidade que é fiel, né? Então, sempre mandam mensagens quando a gente posta, interagem, etc. Mas no início foi muito difícil criar. A gente compartilhava para todo mundo, curtia bastante, comentava bastante, e realmente a gente conseguiu, apesar desse desafio, chegar nessa conclusão que hoje tem se perpetuado. Mas foi realmente um grande desafio, até por ser um projeto de faculdade, né? Vocês também sabem que é bem difícil conseguir criar essa comunidade, mas deu certo. Inclusive, essa comunidade que a gente está falando, né, que são as pessoas que sempre vão ouvindo, era uma intenção, desde o começo, trazer uma familiaridade. Por isso que as vozes tinham que ser sempre as mesmas, por isso que o podcast tinha que ter sempre uma duração curta, ele tinha que sair de manhã, nunca saiu fora do horário. Já são 2 anos. É um desafio também, né? Também é um desafio, mas sempre cedinho, porque história no café da manhã. Se sai à noite, história do jantar já, né? E tinha um podcast da BBC, talvez até tenha no YouTube, chama BBC Lê, que era um jornalista e uma jornalista, eles liam notícias. Eles pegavam notícias que já estavam no site há algum tempo, sei lá, e eles liam. Tanto que eles liam coisas de anos atrás, assim. E aquilo eu comecei a ouvir de manhã e me trazia essa sensação de, esses aqui são os meus amigos, eu já sei que eles vão ler as notícias maneiras, porque eles leem reportagens, né? E o nosso projeto acabou que virou isso. A pessoa vai de manhã fazer o café da manhã, ela coloca o story no café da manhã, põe um fone e ali ela faz. Sim. E para vocês, o que vocês veem que mudou até aqui, que vocês mais se orgulham do projeto? Acho que realmente essa criação da comunidade, né? Então, a gente conseguiu perpetuar mais pessoas e manter essa fidelização deles, porque no início realmente foi muito difícil, né? Alguns viam, outros não, e enfim. Mas, como falei, pessoalmente também eu tive uma mudança de comunicação como pessoa e como comunicadora muito forte. Não só eu, como várias dessas pessoas. Vou citar um exemplo um pouco clichê, mas a minha mãe, por exemplo, é uma pessoa que ela não costuma escutar jornal, etc., assistir jornal. E a partir do História no Café da Manhã, ela criou uma rotina de toda semana assistir, se informar da história, do mundo, enfim, dessas datas comemorativas. E realmente ela se sentiu parte ali de uma rotina, de uma comunidade, de algo importante, que fez com que a gente também se sentisse importantes de estar levando essa história para todas essas pessoas. Então, acho que mudou muito essa percepção, tanto nossa quanto do público, de entender que é uma questão muito importante a gente saber da história. A gente sempre traz muita história também do Brasil. A gente conecta sempre em todos os episódios. E para mim, também, tem muitos episódios que eu não sabia a história. Então, a gente vai aprendendo conforme a gente vai realizando as gravações, os podcasts. Acho que aprendizado e compartilhar esse aprendizado realmente foi uma mudança e algo que mudou tanto em mim quanto nessa minha comunidade próxima que se envolveu, né, com o projeto. E é muito legal o senso de comunidade que vocês conseguiram fazer. Quando a gente pensa, até no meio do jornalismo, né? Porque o Histórias no Café da Manhã ali é um produto
com viés jornalístico no final do dia? Vocês conseguiram fazer com que as pessoas se interessassem em saber, por exemplo, eu escutei o dessa semana, que é o Dia da Gentileza. Saber sobre histórias de mulheres que foram apagadas. É realmente um projeto muito, muito legal. Uhum. Uma das coisas que foi deixando de ser um desafio, né, que é a sua pergunta, e foi se tornando uma coisa mais, entre aspas, fácil, foi a criação de um método. A gente começou a transformar a produção em um método. Então, por exemplo, nos primeiros, para eu fazer o roteiro, eu me ferrava muito, porque eu tinha que ver documentário, eu tinha que ler livros e tal, e às vezes eu nem sabia qual data que a gente ia fazer, que a gente às vezes tinha só uma ou outra na cabeça. Sim. Hoje não, hoje a gente já manda, sei lá, um mês de datas, eu já começo a pesquisar datas lá da frente que ainda vão rolar ainda, que nem aconteceram nem nada. A Ingrid melhorou muito, assim, a dicção, a performance, a direção. Hoje a gente grava muito rápido, em 10 minutos. Se reduzir de 1 hora para 10 minutos É um grande feito também, em pouco tempo. Para quem edita e sabe do que eu estou falando, né? Você pegar um bruto de 1 hora ou pegar um bruto de 10 minutos para tirar um podcast de 8, é muito diferente, né? Então, esse método, essa coisa virando do cotidiano, assim, nossa, ajudou demais isso. E, Marco, eu quero saber um pouco dos detalhes. Como é esse método? O que você fazia para se inspirar, para criar os episódios? Eu sempre gostei muito de documentário, sempre li muito livro de história, livros de filosofia, de política. E quando vinha alguma data, eu ia buscar nesses livros. Então, às vezes, eu pegava um livro lá que eu nem lia mais, e um livro que eu gosto muito, Sapiens, muito famoso hoje em dia e tal, eu ia buscar nele. Só que eu não lembrava onde que estava. Então, eu tinha que ler, tinha que pesquisar, me ferrar. Hoje, como eu já sei que vai chegar a data X lá na frente, eu já meio que dou uma separada. Eu já vou na internet, eu vou na inteligência artificial e pergunto, lá no livro 1984, eu lembro que tem uma passagem assim assado que fala da parte política, e ele me dá a página, ele me dá o lugar que eu vou lá buscar, então fica mais fácil de encontrar. Isso que é o tipo de método que eu estou falando. A gente foi colocando os processos em organização. Exatamente. Acho que até a parte do design, que a gente começou com uma pessoa que se formou no mesmo, na mesma temporada, né? Na primeira temporada. A Mel, que, enfim, é incrível, criou toda a nossa identidade visual. Inclusive, a Mel criou a identidade visual também do AGCast. Ela era fera. Então, a gente conseguiu criar uma identidade que também é muito importante, né, para divulgação e etc., que a gente conseguiu perpetuar até hoje. As meninas replicam essa identidade, que também faz com que as pessoas associem sempre, né? E essa parte do design, ela sempre foi difícil, porque a gente tinha que saber as datas e etc., e hoje a gente já conseguiu organizar também com a equipe, né? Toda essa organização, tanto do Marco quanto a parte que eu organizo, que é com as meninas do design, a Gi e a Sofia, que também estão ajudando a gente nesse semestre. A gente conseguiu pegar 4 datas, elas já fazem todas as artes, a gente não tem tantas preocupações na hora de subir, porque é muito cedo. Então, quando a gente vai subir, o Marco já tem tudo prontinho, a gente já faz a postagem, nada foge muito do controle, porque a gente já se organiza antes. Que eu acho que é com o tempo, né? A gente foi aprendendo como ele funciona, o podcast funciona, para hoje a gente ter o mínimo de trabalho, assim, desorganizado possível, né? Sim. A gente já tem tudo na mão. E essa estética imagética, né? Essa coisa visual, ela combina também com a estética do projeto. Então, as imagens, você bate o olho, você sabe que é a história do café da manhã. E o tipo de áudio, a levada que a gente tem também, a pessoa escuta e já fala, opa, porque tem o lance da edição, né? Tem alguns barulhinhos, eu brinco muito com isso de esquerda e direita, que né, o pessoal chama na técnica de binaural, nome chique, para falar que o barulhinho sai da esquerda e vai para a direita, coisa do gênero, né? Então, quando fala de oceano, um barulhinho de som lá Criar no uma fundo, experiência imersiva, né? Exatamente. Então, isso também é a estética de áudio. As pessoas acham que no áudio não tem estética, né? A galera aqui da EMB, os técnicos, vão gostar disso agora. E áudio também tem estética, viu, rapaziada? Tem um padrão, né? Todos os episódios têm esse padrão, apesar dos sons serem diferentes, mas a gente sempre tem essa padronização, que eu acho que também é muito importante. E pra vocês, qual é o episódio que mais marcou cada um? Olha, eu gostei, assim, agora eu tô apegada com o Dia da Gentileza, que foi o último, por uma questão simbólica, né? Porque eu acho que não é que nem alguns dos outros temas, Dia do Marinheiro, Dia do Professor, tem vários episódios muito bacanas que a gente fez até agora, mas esse último do Dia da Gentileza,
ele remete a uma coisa que é comum para todos, mas que nem todos fazem. E a gente mostra que os dias, eles não são só sobre profissões, são, enfim, sobre história, literalmente. Eu acho que esse é um dos episódios que mais mostrou, mais bonitos que a gente fez, que eu tive a honra de fazer a narração. E que eu mais me emocionei lendo ele, porque realmente foram pequenos atos, né, que essas mulheres fizeram, mas que foram muito revolucionários. Então, a Maria Filipa e a Irina, né? E a gente pode também fazer esses atos no dia a dia, e a gente quer mostrar exatamente isso. Como inspirar essas pessoas, seja em dias de profissão ou outros dias, como o Dia da Gentileza, a se inspirarem nos nossos episódios. Então, essa mensagem que a gente levou nesse episódio, para mim, foi o que mais marcou. É o meu queridinho do momento, mas são vários que foram maravilhosos. O Dia do Marinheiro foi muito bacana também, que eu também fiquei com apego. Mas todos esses que trazem mensagens mais sentimentais, eu me apego um pouco mais, porque eu acho que a gente, como estudante, como pessoas, como seres humanos, a gente está iniciando a nossa vida, seja profissional, seja no nosso ramo específico, mas a gente também está iniciando a nossa vida como ser humano. A gente ainda é muito jovem, ainda tem muito para viver, e a gente quer inspirar as pessoas também a fazerem boas escolhas certas, e entenderem a partir da história o que foi bom e para repetir, o que não foi para não repetir, fazer, né? Bom, eu gosto muito dos episódios também, né? O Dia do Mar, assim, Dia do Oceano é maravilhoso. Mas eu acho que o que eu mais gosto é o primeiro. Porque Lembra qual foi? é o Dia da Programação. Dia da Programadora? Não, Dia da Programação. Cara, ele começa absurdamente bem. Cada episódio tem o seu clímax, né? Tem o seu ponto alto. O primeiro episódio, ele começa absurdamente bem. Porque ele começa com um vulcão entrando em erupção. O Krakatoa, que entrou em erupção e destruiu, entre aspas, o verão da Europa. Então, naquele ano não teve verão, porque ele jogou tanta cinza no ar que não teve verão. E aí, tinham alguns nobres numa mansão, e eles falaram, não vai dar para sair, porque, né, tem o vulcão e tal. Vamos fazer uma competição de literatura. E ali foi escrito um livro chamado O Vampiro, que deu as bases para depois ser escrito Drácula, e ali foi escrito Frankenstein, pela Mary Shelley. E o dono dessa casa era o Lord Byron, um cara famosíssimo da literatura e tal. E onde que entra a programação aí? Tinha uma criança, uma menininha, chamada Ada, que era a filhinha dele. Essa mulher foi a primeira programadora da história. Então o episódio começa desse jeito e introduz ela. E aí vem com a história dela e depois entra no Turing. E aí vem para computação moderna, mas esse, para mim, ele começa muito bem, muito bem. E, Marco, para você que está há tanto tempo trabalhando com podcast, eu quero saber um pouco mais sobre o seu trajeto com a área. O que você já fez com podcast, que são 15 anos? Eu comecei a fazer podcast porque eu ouvia um podcast chamado Jovem Nerd, que na época, hoje em dia, ele acho que é Nerdcast o nome. Na época era Jovem Nerd, depois virou Nerd Connection, enfim. Muito antigo, assim. Eu ouvi, achei legal e queria fazer um também. Comecei a fazer com os meus amigos e comecei a estudar a edição por conta própria, num programa chamado Adobe Audition. Hoje eu nem sei mais o número que deve estar aí, mas era, sei lá, Adobe Audition 1, era uma coisa assim. E aí fui criando e descobri que tinha algumas empresas que queriam fazer projetos relacionados a podcast, para empresas sérias. Inclusive, vendi um tempo atrás, que é um treinamento interno. Treinamento interno. É um podcast que só rola dentro da empresa e que meio que dá uma treinada. Em vez de você pegar o funcionário e ficar, sei lá, várias horas com ele na empresa e perder esse tempo, você passa o podcast pro cara, o cara ouve, é como se fosse uma integração. Antigamente tinha muita integração, né? Levar o cara dando uma volta pela empresa, ficava horas. Agora não, você manda um link, o cara ouve, ele tem diretrizes, tem regras da empresa, tem objetivos. Aquele negócio que a gente estuda lá, análise SWOT, essas coisas da empresa, às vezes vai num podcast e comecei a trabalhar com isso. Comecei a mandar e-mail, comecei a oferecer, aí comecei a pegar contatos, né? E comecei a ganhar dinheiro com isso. Nem sabia que aquela brincadeira lá de trás... Poderia virar um trabalho, querendo ou não. Ia virar um trabalho. E para você, o que você faz para se inspirar quando está fazendo um roteiro? O que me inspira muito é a data de entrega. É o prazo, é ter que entregar amanhã. Nada me inspira tanto do que você ter que entregar um projeto 6 horas da manhã. São 4 horas e ele não está pronto ainda. Te motiva demais a trabalhar. E, Ingrid, voltando para você,
eu já sei aqui de bastidores que hoje você está trabalhando com marketing de influência e você também estuda relações públicas. Como você faz esse casamento do que você estuda como relações públicas e o marketing de influência? Na verdade, é um casamento perfeito. Eu achei no início, quando eu entrei para marketing de influência, que a gente teria uma barreira muito grande por eu não ter experiência na área de influenciadores em si, né? Apesar de eu já ter trabalhado muito tempo com relações, né? Com influenciadores, com empresas, com marcas, etc., eu tinha entendido que tinha um abismo entre influenciadores e relações públicas, mas é o contrário, né, no meu dia a dia de hoje. Porque hoje eu trabalho com marketing de influência nas agências Creel e Ketchum, né? Então, na verdade, a Creel, ela nasceu da Ketchum numa junção com o time de mídia da OMG. E a gente faz um trabalho muito estratégico, que é onde entra o relações públicas, né? Então, toda essa parte que eu estou adquirindo de teoria de planejamento, de análise de perfis e etc., eu consigo implementar muito bem no marketing de influência. E é exatamente uma área que eu já gostaria de trabalhar, né? Essa parte de planejamento estratégico. Então, tem, assim, além do relacionamento em si, tem muito essa parte que a gente consegue fazer uma junção perfeita e foi realmente uma surpresa para mim. Então, hoje a gente consegue fazer, enfim, eu consigo utilizar desde o início da campanha do meu relacionamento direto com o influenciador, com a marca, gerar uma estratégia diferente, porque, querendo ou não, a gente consegue pensar como relações públicas desde a visão da marca, a visão do influenciador e a visão do consumidor, né, sobre aquela campanha. E eu acho que faz total diferença na hora que a gente consegue entregar esse trabalho. E para vocês dois, qual foi a principal surpresa que vocês tiveram quando vocês começaram a faculdade? Pode ser, por exemplo, eu nunca pensei que eu, fazendo jornalismo, ia fazer uma matéria só com análise de dados, ou eu como RP, que eu ia fazer coisas com números. O que mais surpreendeu vocês quando vocês entraram? Olha, para mim foi tudo, porque eu queria ser, eu até já comentei essa história com o Marcos, mas eu, na verdade, prestei primeiro para jornalismo e, em segunda opção, para RP. Então, eu conheci uma pessoa pouco antes de eu prestar, né, incluir minha nota do Enem, e ela me falou muito sobre RP. Eu já trabalhava no Iguatemi com marketing e relacionamento, que é uma área que trabalha muito com eventos, muito com relacionamento, com marca, etc. E eu estava gostando muito do que eu estava fazendo, assim, na área de moda. Queria fazer jornalismo de moda, jornalismo investigativo. Tanto que eu estudei 3 anos para isso, né? Prestei o vestibular pensando em entrar para jornalismo, mas quando eu entrei no mercado de trabalho, eu realmente mudei ali um pouco de ideia. Ainda queria jornalismo, mas não tinha entendido muito como eu conseguiria trabalhar na área que eu estava gostando. Decidi fazer jornalismo para trabalhar com jornalismo de moda, mas não sabia do RP, assim, eu não sabia muito o que fazia um RP. E falei, não, vou prestar e vai ser o que for. E aí eu não passei para jornalismo e passei para RP. Então, quando eu cheguei na faculdade, eu realmente não fazia ideia do que eu ia encontrar, do que eu ia fazer, o que eu ia estudar. O pouco que eu sabia era dessa minha amiga que me indicou, né, me falou um pouquinho que o que eu estava fazendo no meu trabalho era RP. E entrei aqui com a cara e com a coragem, me surpreendi com tudo. Não sabia que eu ia estudar com jornalistas, com PPs, com outros cursos da área de comunicação. Mas me surpreendi muito positivamente, porque foi uma troca, hoje estamos aqui, né, para comprovar isso, uma troca muito necessária e que me agregou muito. Então, apesar de eu não ter entrado com o que eu queria, hoje eu sou muito mais realizada e fiquei surpresa desde o início, mas uma surpresa positiva. Bom, a Ingrid falou, nós somos muito jovens, né? Agradeço o cumprimento, mas eu não sou nada jovem, eu tenho 37 já. Um eterno jovem, para. E quando eu entrei na faculdade, eu falei, bicho, eu sou um cara de 37 anos entrando na faculdade. Na época eu não tinha 37, né? 4 anos atrás, mas já não era tão jovem assim. Como é que eu vou lidar com aquela galera? Eu pensava que a galera ia ser muito cabeça. Eu achei que todo mundo ia ser genial, assim. Eu falei, cara, eu sou uma pessoa comum, eu sou uma pessoa normal, eu vou entrar lá e como que eu vou lidar com esses pequenos gênios? E ainda bem que não foi isso que eu encontrei. Então, para mim, essa foi uma surpresa agradável. Eu consegui conviver, me dar bem com todo mundo e não me sentir um idiota, assim, porque eu venho do interior, né?
morava em Santana de Parnaíba, vim para cá por N questões da vida, e quando cheguei aqui, fiz o Enem, por livre e espontânea pressão da minha esposa, e passei no Enem e ganhei essa faculdade, né? Então, essa foi a coisa que eu mais me surpreendi. Tinha esse medo louco, assim, da faculdade, tinha até um pouco de receio, assim, e vi que não é nada disso, que é tranquilo. E a Ingrid já contou na fala dela o porquê do RP, que a vida foi te levando e você está se descobrindo na profissão. Mas eu quero saber de você também, Marco. Por que você escolheu o jornalismo? Eu escolhi o jornalismo porque se eu escolhesse letras, eu ia ter que estudar muito sobre a língua portuguesa. E a língua portuguesa... Mas você queria letras? Eu queria letras. Só que a língua portuguesa é aquela coisa, ela é uma língua que tem um monte de exceção com apenas algumas regras. É o contrário das outras, né? E eu falei, cara, isso aqui não vai dar bom. Eu tenho uma memória muito louca, minha memória é muito seletiva. Do nada eu lembro coisas que eu estudei há muito tempo e o que eu preciso lembrar eu não lembro. Então eu fiquei com medo. E também não fui fazer história pelo mesmo motivo, porque a minha memória me trai muito. E história, né, se você não lembrar... Aí eu falei, cara, o que eu posso fazer que vai lidar com isso? E aí veio o jornalismo. Porque, querendo ou não, o jornalismo ele está lidando com história. Porque o presente também é histórico. A gente aqui, nós somos agentes históricos, todo mundo aqui. Então eu falei, cara, eu vou fazer jornalismo. Porque no jornalismo eu consigo trabalhar escrita, que é uma coisa que eu amo, consigo trabalhar história, consigo comunicar, contar a história, nada mais é do que se comunicar. Então, no final das contas, quando você é um especialista em contar a história, em comunicação, que é o que a gente estuda, você vira um ótimo contador de histórias. Né? Foi por isso. E, Marco, a gente já descobriu aqui na nossa pré-conversa que você também está fazendo um documentário sobre mulheres que têm medo de dirigir. Conta um pouco pra gente sobre como foi a idealização do projeto, como está sendo, o que vocês esperam de resultado final. Sim. Esse documentário ele não foi idealizado por mim, vamos dar o mérito. Ele foi idealizado pelo Lucas, que estuda comigo. Não vou lembrar o sobrenome dele para falar aqui, mas o Lucas ele trabalhou numa empresa que dava aula só para mulheres. Dava aula de direção só para mulheres que tinham traumas e bloqueios. Então, ele trouxe essa ideia para a gente fazer o documentário e a gente falou, cara, vamos fazer. E marcamos as entrevistas e se revelou um tema mágico. Tanto que uma das mulheres que a gente entrevistou, ela tinha bloqueio porque ela sofreu uma agressão do parceiro dela dentro do carro, enquanto ela estava tentando aprender a dirigir com ele. Então, aquilo para ela virou um bloqueio. O carro não era mais apenas um automóvel e tal, era uma parada, tipo, que é o lugar onde eu sou agredida, uma coisa assim. Sim. Então, esse tipo de escola entra para tirar esse bloqueio, para transformar aquela coisa num carro de novo. Parece uma coisa tão boba, mas, né? Porque um carro é um lugar de Nossa, liberdade, né? Você muda vai para muito. qualquer lugar de carro. Ela falou na entrevista, cara, depois que eu voltei a dirigir, a minha vida mudou completamente. Por quê? Porque eu lembrei que eu sou independente. Eu vou para onde quiser. Ela falou que foi para o Paraná, sozinha. Olha só. Pegou o carro, foi não sei quantas horas de viagem, comeu na estrada, ficou um tempo lá no hotel, não sei o quê. Depois pegou o carro, voltou e acabou. Ela faz o que ela quiser. Eu falei, cara, isso é mágico, né? Então, tá indo nessa linha documentária, assim. E você, Ingrid, o que você está fazendo do seu TCC? O meu TCC, até por essa vontade e admiração pelo mundo da moda, a gente decidiu fazer de uma marca de moda. Então, no TCC de Relações Públicas, diferente do de jornalismo, a gente já tem pré-definido que a gente tem que fazer um planejamento estratégico de relações públicas um pouco 360. Então, a gente está fazendo sobre a Minicis, que é uma marca brasileira, autoral, ela tem um design super diferente, assim, que é uma marca criada pela Mariana, que era uma estudante de moda, e a partir do TCC dela, ela criou essa marca. Então, o que mais interessou a gente foi essa conexão dessa história do início da marca. Então, a partir disso, a gente está fazendo a gente fez toda a parte de diagnóstico, né, sobre ela. É uma marca menor, então a gente conseguiu identificar todas as questões de comunicação que a marca tem, e agora a gente está exatamente propondo todas as questões que a gente faria se a gente fosse a agência dela, né? Então, propondo toda a parte de comunicação interna, externa, fazendo esse planejamento, inclusive, de influenciadores, que é a parte que eu estou cuidando um pouco mais à frente, e pensando como a gente conseguiria melhorar esses pontos, né, de comunicação para essa marca. Inclusive, no nosso TCC, a gente fez até um acordo com a dona da marca, que ao final dele, a gente vai entregar o documento para ela utilizar de inspiração
A gente tem ações, inclusive, com orçamento, tudo certinho. Então, para ela poder se inspirar para pôr em prática também o nosso TCC. E aí a gente cria uma cadeia de que o TCC dela foi, enfim, feito em prática e o nosso TCC pode ser posto em prática também. Então, está sendo muito desafiador, mas, ao mesmo tempo, a gente está fazendo tudo que a gente gosta, na área que a gente gosta, com uma parte muito bacana de pôr o RP em prática, né? E tá ficando muito legal. Espero que vocês consigam ir, inclusive. Então, super convidados. É só me chamar. E para você, o que o RP faz? Se você pudesse contar para os nossos ouvintes e desmistificar a persona do RP na cabeça das pessoas. Olha, eu acho que o RP agora ele está começando a ser enxergado como ele realmente é, né? Então, antes a gente tinha muito RP dentro só da cadeira de assessoria de imprensa, por exemplo. Ou só aquele RP, o PR independente, que tem suas listas de clientes, de influenciadores, e a gente contrata para convidar. Mas o RP, ele é muito além disso. O RP, ele é um comunicador que ajuda muito nessa imagem, tanto da empresa, da marca, de indivíduos, né? Enfim, famosos, pessoas públicas, que precisam de uma pessoa para estruturar a imagem deles e como eles querem ser percebidos dentro de uma sociedade. Então, a RP é realmente a ponte entre essa pessoa pública ou organização e as outras pessoas da comunidade. E isso a gente pode encontrar em várias outras funções, além de assessoria de imprensa, etc. Então, a gente consegue entrar em vários méritos de vários lugares, moda, esporte, jornalismo, trabalha muito em conjunto também. E o RP, para mim, eu digo que é o comunicador que tem amizade com todo mundo. Então, o RP ele vai ter amizade com o PP, com o jornalismo, vai conseguir transitar em muitas áreas. E hoje ele está mais presente em todos esses âmbitos, se mostrando realmente que, além da estratégia, ele é um bom comunicador, um bom contador de histórias, né? Então, ele transforma essas histórias em realidade, ele mostra essas histórias para as pessoas. Para mim, o RP é tudo isso e um pouco mais. E como você quer que a Ingrid RP seja depois que ela se forme? O que você almeja para o futuro? Muita coisa. Eu sou uma pessoa que eu sou muito sonhadora, então eu sonho muito alta. No momento, eu não me imagino, tendo a minha própria empresa, talvez daqui a muitos anos. Mas eu quero, sim, trabalhar com grandes marcas, me colocar cada vez mais como uma pessoa estratégica no mercado, né? Então, eu me posiciono hoje dentro do mercado de trabalho como uma pessoa estratégica, desenvolvo o máximo do meu lado criativo para conseguir me pôr como essa pessoa, como realmente uma pessoa que transita entre todas essas áreas, como eu falei. Hoje, inclusive, eu não trabalho só com moda, então eu me esforço cada vez mais para estar em todos esses lugares e ser reconhecida como. Posso falar um negócio? Claro. Inclusive, o História no Café da Manhã ajudou muito a Ingrid nisso. Sim. E ela até compartilha comigo, às vezes. Porque ela foi estudando, foi aprendendo, entendendo melhor a sociedade, a história, e ela acaba usando isso também no trabalho dela. Parte de comunicação também. Então, muito. O início da conversa acaba chegando aqui também. Não, totalmente. Até essa questão de dialogar melhor, então... Claro que a gente tem uma questão de nervosismo, né? Mas hoje eu falo bem melhor. Se eu tiver que fazer uma apresentação no trabalho, tiver que me relacionar com um cliente, com um influenciador, eu tenho uma didática bem melhor. E até a questão de conseguir compartilhar todas essas histórias, e a gente cria um repertório, não só consciente, né? Que a gente se conscientiza muito mais a partir das histórias, a gente muda como ser humano. Mas é também o sociocultural, que quando você está numa conversa, Sim. Se você tem um repertório, te valoriza muito mais, né? Muitos dos nossos convidados, quando vão dar uma dica, eles falam, construa o seu próprio repertório. Totalmente. E comunicadora, né? Que nem eu falei, eu acho que nós, comunicadores, a gente tem essa questão de saber se pôr e se comunicar em todos os lugares, e ajuda muito treinar esse dialeto e essa questão toda de falar melhor. E puxando o gancho agora sobre se posicionar, se comunicar, querendo ou não, nós mulheres precisamos nos posicionar 1000 vezes mais quando a gente fala no mercado de trabalho. E aí, desde o jeito que o seu cabelo tá feito, até a roupa que você está vestindo. O que você faz para se posicionar no mercado de trabalho? Eu acho que, para quem trabalha em agência, a gente tem uma liberdade um pouco maior, né? Como a gente se veste e tudo mais. Mas, principalmente, por ser mulher, por ser jovem, né? Que tem todo
uma questão com a gente ser jovem, a gente não ter conteúdo, não ter o que agregar, a gente sempre tem que se portar um pouquinho mais do que algumas outras pessoas, com uma liberdade um pouquinho menos. Então, eu invisto muito na minha imagem, claro que da minha forma, mas eu tento sempre procurar me vestir o melhor possível, estar bem arrumada, me posicionar dentro das conversas que eu tenho, enfim, acesso. Eu tenho a liberdade também de ter uma gestão muito boa que me permite ter ações, então participar diretamente de muitas campanhas, apesar do meu cargo ser um pouquinho mais júnior, e ter decisões importantes dentro da área. Eu acho que tudo isso colabora um pouco, mas realmente a imagem, que para o RP também é muito importante, já que a gente cuida da imagem das empresas, das organizações e das pessoas públicas, a nossa imagem também tem que ser muito bem cuidada. Então, do meu jeitinho, mas eu sempre Sem perder a autenticidade também, né? Exato, eu sempre procuro estar bem vestida da minha forma, me posicionar bem da forma que eu acho mais correto possível. E para você, Marco, qual é o papel do jornalista? Bom, o papel do jornalista é falar mal daquilo que ele ama. O contrário disso é publicidade e propaganda. Não, brincadeira. Essa frase ela é poderosa, né? Mas é brincadeira. O jornalismo está aí para trazer o máximo de realidade possível. Nunca vai trazer, né? A gente tem aquela noção também de imparcialidade no jornalismo. Isso não existe, tá, gente? Se alguém falar para você que é um jornalista imparcial, desconfie imediatamente. Todos nós somos parciais, mas o objetivo do jornalismo é se afastar dessa parcialidade o máximo possível. É tentar trazer uma coisa muito mais perto da realidade do que aquela que as pessoas vão, entre aspas, enxergar, né? Hoje a gente tem o WhatsApp, a gente tem rede social, fake news, as pessoas se informam por uma série de lugares que não tem... Eu vi no TikTok. Eu tô me informando com isso. E não tem, muitas vezes, comprovação de nada. Principalmente no jornalismo científico. O jornalismo científico é uma área que pouca gente fala, mas é uma área importantíssima. Porque você se informar sobre um acidente na esquina no WhatsApp é uma coisa. Agora, você se informar sobre se a vacina vai fazer bem ou mal pelo WhatsApp, aí é outra parada. Porque já fica muito mais complexo, né? Então, o jornalismo, ele entra aí. Para mim, o papel dele é esse. É se aproximar ao máximo de contar essa realidade. Não ficar inventando, mas também, né, não dá o que a pessoa quer ouvir. Infelizmente, tem que, às vezes, falar mal do que você ama. Exato. E você, Marco, trabalhou com muitos podcasts nessa sua carreira já de 15 anos. Mas eu queria saber de você, qual foi o projeto que mais te marcou? O projeto que mais me marcou, por incrível que pareça, foi o meu projeto pessoal, que foi o Alguma Coisa Cast, que foi o podcast que eu comecei lá atrás para poder fazer essa brincadeira, né? E a gente falava muito sobre sociedade. Então, a gente falava sobre história, literatura, cinema, e no final das contas a gente estava falando sobre sociedade também. A Ingrid estava falando aqui de como é difícil ela se colocar, né, como mulher no mercado de trabalho. Já veio na minha cabeça o Diabo Veste Prada. Exato. Vocês acharam que era só um filme, né? Era um documentário. Vivi realmente esse... Então, quando você fala de cinema, literatura, história, você acaba falando também de sociedade. E esse projeto marcou muito, assim, porque a gente tinha muita gente participando, eram umas 20 pessoas, entre gravação, pesquisa, edição de imagem, postagem em redes sociais e tal. E ele durou, 12 anos, assim. Caramba. Durou muito tempo. Teve gente que começou solteiro e terminou com um filhinho, assim, grande já, sabe? Então, ele me marcou demais, embora tenha sido o que eu menos ganhei dinheiro de todos. Foi mais amor do que dinheiro. Foi, assim. ali foi amor puro. E para você, o que você vê de mudança no mundo dos podcasts para os próximos tempos? Eu tô vendo que o podcast está ficando cada vez mais profissional. Naquela época, o podcast ele era muito, entre aspas, artesanal. Era muito assim, uma galera vai se reunir e vai fazer um podcast. Vai gravar no Skype, vai gravar no Hardcall. Nem sei se existe mais Hardcall. Eu nem sei o que é o Eu nem hard sei call. o que é. Ainda bem que não sou só eu. Skype, vocês sabem. Sim, o Skype, Skype eu sim. sei. Aí vai gravar no Zoom, sei lá. Sim. Antigamente era mais assim. Hoje em dia o negócio está muito profissional. Tanto que você tem podcast aí com a Rádio Novelo lá. Cara, o negócio é outro nível. Você tem o Ivan Mizanzuki com os projetos dele lá. É outra parada. Caso Evandro, o cara foi atrás de fitas de uma investigação e conseguiu coisa que nem a polícia tinha conseguido. Então, tá virando uma coisa muito profissional. Lógico, a gente vive num mundo onde a grana fala muito alto. Então, tem muito podcast que está explorando isso.
esses podcasts de true crime, por exemplo, eles explodiram, assim. Sim. Então, hoje virou uma mania. Fazer o negócio ali, a toca de caixa, o mais rápido possível, com uma fórmula que se repete em todos eles, mas com histórias diferentes, né? Só para ter a grana e para pescar, porque realmente pega, porque é interessante, né? Tá no seu ouvido, tá você e a história, você tá lá dentro e tal. Mas eu vejo uma profissionalização, né? A gente sempre brincou em podcast que, não, esse ano é o ano do podcast. E parece que tá chegando finalmente aí o ano A do época podcast. de ouro, né? E pra você, qual é essa fórmula do podcast? Essa fórmula que eles repetem, Isso, da repetição. por exemplo, eu vejo muito no True Crime. Eles fazem uma introdução do programa já trazendo um cliffhanger bomba, assim, uma coisa que, nossa, lá no final eles vão puxar de volta. É legal, mas vira uma muleta, sabe? Por exemplo, tem um livro do Tom Clancy que eu acho maravilhoso, que tem um submarino e aí alguma coisa acerta o submarino e isso inicia todo um plot, toda uma guerra. E depois você vê que foi um caminhão que estava trazendo uma sequoia, que são aquelas árvores gigantescas. A sequoia caiu no mar e teve um acidente, a sequoia caiu, bateu no submarino e gerou todo esse incidente diplomático. Legal pra caramba, só que Tom Clancy começou a repetir essa fórmula em vários livros dele. Então começa a ficar manjado. E eu vejo acontecendo um pouco isso com os podcasts, sabe? Essa formulazinha fechada, assim, de contar sempre do mesmo jeito, né? Gente, eu adorei conversar com vocês. Ficaria aqui por horas falando de marketing Você de não vai falar influência, do sobre as prêmio? histórias. Corta, Gabriel. O que você quer que eu pergunte do prêmio? Porque Não vai falar do prêmio? Ah, né? sou horário. Mesmo que seja um Fala pra pedacinho, seria fechar. legal. Vamos fechar. E pra fechar, o Histórias no Café da Manhã, ele recebeu prêmios. Me contem mais sobre eles. Sim, nós recebemos 2 prêmios, um na categoria de podcast e outro na categoria de Produção para mídias produção para digitais. mídias digitais. E foi uma surpresa, né? Porque a gente se inscreveu, inclusive a professora Fernanda, que administra o AGCast, ela que incentivou a gente a se inscrever. Mas acho que como todo aluno ali imersivo em várias coisas, a gente pensou que era mais um compromisso, não demos tanta bola achando que a gente ia ganhar, porque tinha muita gente concorrendo, a gente não tinha acesso a todo mundo que estava concorrendo. E a gente ali teve um choque, eu acho, de, nossa, realmente o nosso projeto, não só pra gente, mas pra outras pessoas, é muito bom. E a gente recebeu esses 2 prêmios, assim, muito felizes, muito orgulhosos de que esse trabalho que a gente foi aprimorando e que a gente fazia com tanto amor, realmente teve ali um reconhecimento que para nós foi muito importante, porque realmente tinham várias outras pessoas concorrendo e a gente ficou muito lisonjeado de ter esse reconhecimento. Não é só um prêmio, cada um ficou com um prêmio, inclusive, né? Mas Ainda bem que foram 2, né? Ainda bem que foram 2. Mas foi, além do prêmio físico, o reconhecimento por um trabalho que a gente se esforça. O Marco, realmente, como ele falou, ele faz toda essa parte bruta do roteiro, da edição. Eu me esforcei muito para melhorar e para otimizar esse tempo e para contar essas histórias, para divulgar. Então, a gente realmente botou muito amor, tempo e dedicação nesse projeto. E ser reconhecido realmente foi maravilhoso para todos nós que fizemos parte, mas acho que especialmente eu e o Marco que ficamos ali até hoje, né, no projeto como fundadores. Não, foi um negócio mágico, assim. Acho que o melhor de tudo foi nem esperar que eu ia ganhar, que eu fui muito pé no chão. A Ingrid estava empolgada, toda feliz lá. Eu tava tipo assim, cara, eu tô aqui, eu poderia estar em casa. Um monte de gente. Quando anunciava o nome da galera, tipo assim, os concorrentes, né? Nossa, a galera vibrava muito. Tinha muita gente que gritava, e a gente lá, nós dois lá paradinho. História no café da manhã, tem alguém aí? Aí a Ingrid, opa! Aí eu aqui, opa! Não esperava de jeito nenhum. Não preparamos nem discurso, Cara, nem nada, não sabia nem o que falar. Eu subi lá no primeiro Quem dia. sabe faz ao vivo, gente. Esqueci de agradecer minha esposa, Kel, te amo. Nossa, coitada da Kel. Ainda bem que teve o segundo dia. E no segundo dia, a primeira coisa que eu fazia, vou agradecer a minha esposa aqui. No segundo dia eu achei que a gente não ia ganhar também. Eu também esqueci de agradecer todo mundo, Mas todo foi mundo um agradecer. reconhecimento, assim, foi o máximo, foi o ápice, né? Esse semestre é o meu último semestre de AGCOM, se tudo der certo, se eu conseguir me formar. E eu espero que esse projeto continue e que outras pessoas assumam e que deem, sabe, seguimento no trabalho, porque ele realmente é uma parada didática. É uma parada que ensina mesmo, a pessoa aprende ouvindo e lá na frente, uma festa em algum lugar, quando ela entra num tema daquilo, ela traz, você sabia tal parada? Sim. Tá falando aí de programador, sabe que a primeira programadora foi uma mulher?
agrega demais, né? Que é o que você falou de repertório, né? Exato. Minha avó falava, seja uma pessoa interessante. Só isso. Não fazer mais nada, só seja uma pessoa interessante. E agora eu tenho uma última pergunta para fazer para vocês, que é o nosso quadro Conselho do Convidado, onde vocês vão olhar para aquela nossa câmera ali e darem um conselho para os nossos ouvintes. Seja um conselho que vocês gostariam de ter escutado quando começaram, um conselho para quem está vivendo a mesma fase que vocês. O palco é todo de vocês. Quer começar? Pode ser. Guardem dinheiro, cara. Guardem dinheiro. Não gastem dinheiro à toa, guarda, porque quando vocês tiverem a minha idade, vocês vão ter uma bela estrutura. E não é brincadeira, não, é sério. Guardem dinheiro. Educação financeira é uma coisa muito importante. A gente quase não tem isso na escola. Depois a gente vai para a universidade estudar coisas específicas. A gente está num curso de jornalismo. Ninguém aqui vai aprender, né, sobre educação financeira. Mas a gente está vivendo educação financeira a vida toda. Quando a gente é criança, a gente chega na mãe, me dá R$2. Já está lidando com dinheiro o tempo todo. Me dá R$1 para ir no fliperama. Hoje em dia, nem sei mais quanto que está o fliperama. Deve estar lá pelos Caríssimo. 5 já. Meu Deus do céu. São poucos, então. Mas sério, fora de brincadeira, guardem dinheiro, estudem o mercado, estudem coisas financeiras, assim, do dia a dia, cara. Isso transforma a sua vida lá na frente. Isso é. Bom, o meu conselho é muito particular, mas eu acho que é muito importante, apesar de ser um pouquinho óbvio, muitas pessoas precisam escutar isso para realmente pôr em prática. Então, siga todas as oportunidades que vocês tiverem. Mesmo que vocês não saibam o que vai dar. Eu sou uma pessoa que eu vivi muito de oportunidade. Eu aproveitei muitas oportunidades e as oportunidades me trouxeram aqui. Desde o meu cursinho, que foi um cursinho popular, até o dia de hoje, que foi uma indicação de uma amiga para o trabalho. Todas as oportunidades eu dei uma chance de ouvir, de viver e de me jogar. Então, se joguem. Claro, a gente sempre tem que pesar na balança, responsabilidades, etc. Mas as oportunidades, às vezes, elas não batem 2 vezes na nossa porta. E a gente precisa realmente dar atenção a isso e essas experiências da vida. E agora, me contem, onde a gente encontra vocês nas redes sociais? Pode ser Instagram, TikTok, LinkedIn, para os nossos ouvintes também poder acompanhar os projetos de vocês no futuro. Bom, além do História no Café da Manhã, que fica no nosso YouTube, em conjunto, que a gente divide, do AMB Morumbi na VO, as minhas redes sociais todas são Ingrid, com y.ac. Bom, minhas redes sociais, Marco Febrini. Acho que eu tenho só 2, mas se você procurar, você vai achar. Acho que Instagram e Facebook. E o História do Café da Manhã, coloca no YouTube assim, ó, História no Café da Manhã, e dá uma scrollada para baixo, você vai ver uma playlist que tem todos os nossos episódios. Cara, dá play aí. Maratona em todos os Maratona, hein? episódios. Ouça 1 por dia, 2 por dia, ouça fazendo alguma coisa que você não precisa ficar olhando para a tela. Porque uma característica do programa é essa, você colocar o fone, ouvir uma história legal enquanto você faz alguma coisa ali na cozinha, na sua casa, etc. Perfeito, pessoal. Eu adorei conversar com vocês, falar sobre podcast, sobre jornalismo, sobre relações públicas, sobre marketing de influência. Muito obrigada pelo convite, por terem vindo. Eu que agradeço, foi muito bacana também. Conversaria por horas, porque eu falo demais, mas a gente fica muito agradecido, né? Eu fico muito agradecida por poder compartilhar um pouquinho mais com vocês. Eu também agradeço a Ana, minha companheira aí de sala e de projetos também. Exato. Estamos na AGCOM e outras coisas juntos há muito tempo. Obrigado pelo convite. E, pessoal, vocês me encontram no @AnaFaita no Instagram e no TikTok, Ana Júlia Faita no LinkedIn. E também vocês não esqueçam de encontrar a AGCOM como um todo. No Instagram tem o @IMBMorumbinaVO. Se você está nos escutando pelo Spotify, vocês não esquecem de curtir esse episódio, mandar para um amigo seu que gosta também sobre podcasts. Não esquece, se você está nos vendo aqui pelo YouTube, de curtir, comentar também se você quer alguma outra pessoa para a gente trazer aqui. E também, aproveita que você já está escutando e vendo a gente aqui pelo YouTube, clica no perfil da AGCOM e vai assistir o Histórias do Café da Manhã. Exatamente. Exato. Muito obrigada, pessoal. Um beijo e até mais. Tchau.